Fala galera aqui do Segredos do Mountain Bike. A gente está aqui para uma entrevista com o Henrique Avancini, um cara que é um multicampeão do mountain bike. Ele já venceu provas desde a infância. Eu acho que ele já saiu da maternidade pedalando. Um cara incrível e que eu estou aqui com ele online. É uma forma da gente disponibilizar um conteúdo para você que aí curte pedalar em alto nível ou curte só deixar seu coleguinha de fim de semana para trás. É uma forma de você estar aprendendo e elevando o nível do seu mountain bike. Tudo bem contigo, Henrique? Tudo jóia? Fala, Christian, beleza? Tudo tranquilo? Legal estar falando com você e com a galera que acompanha o Segredo de Mountain Bike. Valeu, cara. Ô, Henrique, eu queria fazer uma pergunta, cara. Como que começou? Onde e como que isso tudo começou lá atrás, cara? Assim, eu comecei meio que quase por osmose, né, cara? Meu pai foi ciclista na década de 70, ciclista de estrada, e quando eu tinha 6 anos, mais ou menos, ele abriu uma oficininha, era uma loja bem pequenininha no começo, uma bike shop. E aí um dos clientes dessa loja, ele entrou com a bicicleta no teto do carro, né, na garagem, e aí partiu o quadro no meio. Aí era um quadro de KHS Montana, de cromo, na época. Aí meu pai pegou esse quadro, o quadro era 21, e aí ele transformou num quadro 12, cara. Cortou a tubulação e tal, ressoldou. E aí minha primeira bike foi, a primeira foi toda montada com as sucatas que tinha na oficina. Tudo com peça usada da loja. E aí depois ele foi, né, eu fui me envolvendo, ele foi melhorando e tal, botava uma peça aqui, uma outra peça ali, um pedal clip, aí depois passei do cantilever pro B-brake. Mas assim, foi muito natural, cara. E eu lembro que meus pais no começo assim eles tinham uma preocupação muito grande, né, de eu sempre fui muito pequeno, eu era o menor da sala assim, mais mirradinho. Então eles sempre tinham um pouco de receio assim, né, de eu forçar muito, de eu, né, extrapolar demais. E eu acabava treinando escondido, né, cara? Quando meu pai estava trabalhando, minha mãe saía para trabalhar também. Eu cresci meu pai administrava um sítio, e aí eu cresci nesse sítio, né, cara? E aí chegava da escola, eu não queria saber de jogar bola, de nada, cara. Eu subia na bicicleta, eu ia para um morro, ficava fazendo repetição e controlando meu tempo para ver se eu diminuía meu tempo. Então, era assim, de criança eu era meio maníaco já de preparação, assim, de treinamento. Acho que eu carreguei isso para a carreira inteira. Mas, assim, foi muito natural, cara, porque meus pais, meu pai principalmente, né, tinha um receio muito grande, assim, de querer realmente me controlar, né, para eu não extrapolar demais quando eu era novo. Mas eu extrapolava por vontade própria, sem eles saberem. Mas acho que a minha infância foi bem legal, cara. Curti muito pedalar na minha infância, depois na adolescência, depois na juventude. E tô ficando velho, tô curtindo pedalar ainda. Então, acho que eu vou chegar na terceira idade com o mesmo espírito. Acho que não vou deixar essa vibe, não. Massa, cara. Fantástico, fantástico isso aí. E é bom, é interessante isso, né, Henrique? Porque eu vejo que hoje uma galera. Eu comecei a andar de bike na década de 90, a gente quase que criava as bikes também, colocava marcha, tirava da bicicleta de estrada, colocava, fazia um monte de loucura. A galera hoje já começa com bikes de um nível muito bom, né? Então, assim, poxa, quanto o mundo evoluiu e que bom, né? Que bom que hoje o atleta, mesmo iniciante, ele consegue iniciar com uma bicicleta já de um nível muito melhor aí que você começou lá atrás. Eu queria te perguntar o seguinte: qual você considera um grande, né, ou até mais de um, caso seja, o grande ponto de virada, cara? O grande ponto de virada na sua carreira que fez com que tudo fosse como é hoje. Já parou para pensar nisso? Não, assim, já parei para pensar e eu não consigo achar um momento, cara, porque a minha carreira, a minha vida até então foi muito uma jornada, cara. Foram, assim, vários momentos de acontecimentos e principalmente de atitudes
que me direcionaram para eu chegar até onde eu estou. Então, assim, vai desde na infância, as escolhas que eu tive, pelo menos na juventude ali, as escolhas que eu tive, como eu vi o esporte, coisas que aconteceram com a minha família, que eu vislumbrei no esporte uma possibilidade de mudança de vida, de mudança social para minha família. Então, assim, o esporte, cara, o mountain bike, ele me deu tudo que eu tenho hoje, assim, foi a ferramenta que Deus me deu, né? Então, assim, eu consegui mudar a condição da minha família, eu consegui ter acesso a estudo, eu consegui depois ter acesso a uma vida no exterior, aprender outras línguas, tudo, foi completamente tudo através do esporte. Então, assim, eu acho que eu não consigo separar um momento, sabe? Porque foram momentos diferentes que me levaram a coisas diferentes. Por exemplo, em 2010, em 2009, quando eu viajei para o Chipre, absolutamente sem nada, só eu e a bicicleta, para passar um mês lá, sem conhecer ninguém, e participar do principal torneio de abertura na Europa, que era a Sunshine Cup, e, pô, dormindo de favor, comendo o que dava para comer e tal, completamente sem condições, usando a premiação de uma semana para conseguir pagar a comida da semana seguinte e voltar de lá com o primeiro contrato de um brasileiro numa equipe UCI da história. E assim, aí isso me levou para a Europa por 3 anos, que agregou muito. E foi uma série de fatores, cara. Acho que 2012 um outro episódio. Eu voltei da Europa a pedido da Confederação Brasileira para fazer parte de um programa emergencial para conseguir a vaga para Londres, que a gente não tinha a vaga há 6 meses dos Jogos, há 7 meses dos Jogos. Então, eles pegaram os 3 primeiros atletas do ranking mundial, botaram para fazer uma série de 8 provas, e se a gente conseguisse a vaga, desses 3 atletas, quem pontuasse mais nessas 8 provas era o atleta que iria. E aí eu lembro que eu voltei para o Brasil, a CBC, a um princípio, se comprometeu de me dar recursos para eu conseguir me manter, não era nem uma coisa expressiva. Isso não aconteceu. E, assim, os primeiros 6 meses do ano eu fiquei completamente sem nenhuma uma fonte de recurso, competindo com a bicicleta do ano anterior e tal. E aí, no meio do caminho, surgiram oportunidades que eram mais de oportunistas do que oportunidades para mim, de pessoas oferecendo coisas que eu acho para um atleta indecente, injustas. Então, a minha escolha naquele momento foi, pô, mesmo que eu falte coisa dentro da minha casa, eu vou correr de camisa branca, porque eu não posso me sujeitar a uma situação dessa por mim, e acima de tudo, quando eu me sujeito a uma situação dessa, eu estou tirando do bolso do meu colega de profissão, né, do meu concorrente, do outro atleta de elite. Então, isso é uma coisa que todo atleta de elite deveria ter a consciência, porque quando aperta, é muito fácil a gente ceder e, pô, me dá isso aí mesmo, que eu tô mal e tal, não sei o quê. O cara te oferece, toma aqui 500 pratas, você levanta a mão e, não, beleza, vou fazer propaganda para você na rádio e na TV. E assim, quando você faz isso, você tá fechando as portas do esporte para você mesmo e para um outro atleta também, porque você está jogando o seu valor e o valor do esporte mais abaixo, né? Então, é uma coisa que eu fiz em 2012 e que depois, logo depois, assim, eu passei por um momento difícil, fiquei de fora de Londres até merecidamente. Se eu fosse ver só a parte de desempenho, na época, o Rubinho estava melhor mesmo. Na primeira prova seletiva eu caí, quebrei 2 costelas, mas no geral ele era um atleta mais capacitado para ir para Londres na época. E assim, aquilo ali para mim foi uma mudança importante, porque logo depois eu assinei um contrato com a Caloi, fiz uns 6 meses um trabalho muito bom fora das pistas, principalmente com eles, e isso abriu uma grande oportunidade para outros atletas também, porque eles montaram a primeira equipe brasileira registrada na UCI, que foi um projeto meu junto com eles. A gente trouxe outros atletas, inicialmente foi o Sherman Treza e o Nicolas Sessler. A gente começou a fazer mais provas internacionais, deu uma outra visibilidade, outras equipes começaram a olhar e fazer coisas similares ou tentar melhorar e tal.
Então, aquilo subiu o padrão, né? Foi uma coisa que levou o padrão para mim e para o esporte como um todo. E aí eu segui fazendo boas coisas dentro das pistas, fora das pistas, com quem eu trabalhava, e as coisas foram acontecendo, cara. Acho que muitos atletas assim reclamam do que fala que falta oportunidade, né, cara? Eu acho que a oportunidade até sobra às vezes, cara. Tem lugar para a gente ir, tem porta onde a gente bater. Às vezes a pergunta que eu sempre me fiz foi se eu tinha capacidade para estar pedindo realmente, para estar apresentando alguma coisa em troca para quem eu estava propondo uma parceria. E aí quando você começa a inverter a situação, quando você começa a mais se cobrar do que a cobrar os outros, você consegue desenvolver uma percepção das coisas diferente, cara. E aí você começa a trabalhar de um jeito diferente e você começa a ficar valorizado, cara. Então, acho que assim, quando eu comecei, eu jamais imaginaria que eu estaria numa equipe de elite hoje, do grupo das principais equipes, uma das principais marcas do cenário internacional e assim, com um bom futuro ainda pela frente, entendeu? Então, eu acredito muito no poder da atitude, né, cara? No reclamar menos e fazer mais, sabe? Eu acho que a gente tem que estar sempre questionando, às vezes contradizendo as coisas, questionando, reclamando até entre aspas, mas desde que a gente esteja fazendo a nossa parte, né? Eu acredito muito nisso e é por isso que surgiram tantas oportunidades na minha vida, né, ao longo da carreira. Acho que foi muito mais por correr atrás e criar oportunidades do que pessoas que bateram na minha porta também. Massa. Pô, show de bola. Eu queria te perguntar, cara, o seguinte. Poxa, eu acho que você se confunde com a história do mountain bike nacional, cara. Porque eu lembro que na década de 90 e pouco estava chegando o mountain bike, pelo menos aqui em Minas, e com as provas assim, e mal tinha mountain bike ainda, a bicicleta é mountain bike. Como que você enxerga? Primeiro, a evolução das bicicletas. A gente via, eu lembro que quando a galera comemorando da mountain bike ter três coroas, agora ela tem só uma. O freio, cara, freio é incrível, né? Sair, você falou de cantilever, né? Eu também usei cantilever e, poxa, hoje a gente tem freios incríveis, né? Um negócio que nem superaquece mais. Suspensão, eu lembro de andar com uma bike emprestada numa prova numa RockShox, cara, era um negócio assim, parecia que veio de Marte. Eu tinha 8 botões assim, que você regulava. Hoje a suspensão é inteligente, da frente, atrás, o troço trava, não trava. Como que você evolui? Queria que você falasse um pouco disso, cara, da evolução da bicicleta, lá de trás. Você chegou a usar pedaleira também? Usei, cara, usei pedaleira. Minha primeira bike ela é pedaleira. Eu andava com tênis do Pato Donald. Eu lembro que a galera me sacaneava pra caramba com tênis do Pato Donald. E era cantilever, firma-pé e garfo, cara, garfo rígido. Garfo. E assim, é um negócio que é absurdo, né, cara? A gente. Acho que é um esporte que até foi indo para um outro caminho, muito pelo quanto as coisas foram sendo reinventadas, né, cara? A bicicleta, você olha para outros esportes, é difícil você ver algo que mude tanto, né, cara? Que influencie tanto quanto a evolução de material do mountain bike. É um negócio, assim, realmente absurdo. Você bota uma bicicleta de hoje, 2016, do lado de uma bicicleta de 2006. Em 2006 eu competi o Mundial em Rotorua, na Nova Zelândia. Eu fui um dos últimos atletas a largar de V-brake, bicicleta aro 26 e tal. Você já pegava aquela bicicleta ali de 10 anos atrás e botar na bicicleta, do lado da bicicleta dos dias de hoje, é um negócio assim que você acha ridículo aquilo, né, cara? Guidão mais estreito, suspensão curso menor, a angulação e geometria era diferente, eu usava quadro de alumínio, V-brake, assim, uma pneu mais estreito, perfil mais baixo, três coroas. Então, assim, são coisas que são conceitos que vão se reinventando, né? E eu acho que isso é legal, né, cara, na cultura do mountain bike, né? As pessoas se envolvem muito, às vezes o cara gosta de carro ou de moto e tal.
ele se envolve mais com equipamento. Acho que o mountain bike você se envolve muito com o lado esportivo em si, mas também com o lado do equipamento, né, cara? Esse barato de acompanhar a evolução das coisas, de trocar uma peça na bike, de, sabe, tentar baixar o peso da bicicleta, ou as discussões que tem, pô, 29, 27,5, ou isso ou aquilo e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Shimano, SRAM, essas discussões que, assim, pra gente, eu acho mal barato, cara, existir, né? E é uma indústria muito conflitante, uma indústria que está sempre inovando, porque você, se você estagnar ali no mesmo nível da outra, você fica se equivalendo. Então, essa corrida eterna aí, e não tem jeito, a gente vai estar sempre subindo na bicicleta um pouco melhor, né? Não sei qual, eu não consigo, sabe, ver assim muito mais, poxa, para onde que vão as coisas agora, né, cara? Muito louco, né? Eu subo na minha bicicleta, assim, às vezes eu fico olhando, né? A gente tem muito questionário que a gente responde periodicamente sobre as baixas que a gente usa, né, para a marca, para desenvolvimentos futuros. E às vezes a gente sobe na bike assim com a missão de caramba, cara, tem que achar alguma coisa ruim nessa bicicleta, tem que achar algum defeito aqui. E tu fica olhando e tal, pô, às vezes eu paro, chego do treino, boto a bicicleta na parede, putz, cara, que eu podia melhorar ali, né, cara? Onde que tá uma fraqueza da bicicleta? E assim, é uma coisa que daqui a pouco com certeza vai saltar alguma coisa que vai ser uma nova evolução. Então, acho que isso é legal, acho que é uma coisa que não vai parar tão cedo e que faz parte da cultura da bike. Legal, cara. E aí, você já testou a 27,5 ou você vai voltar para 26? É capaz, cara, não duvido de nada. É possível que daqui a uns anos a gente esteja andando de 26, porque vai ter sistema de amortecimento diferente, um material diferente, tal. Eu nunca descarte nada. A indústria da Verdade. bike é um negócio diferente. Mas assim, eu hoje não me vejo andando com nada diferente de 29, mas hoje, eu não sei, daqui a 5 anos eu não afirmo, não dá para afirmar, cara. O futuro quanto a isso, eu não sou inocente a esse ponto. Massa, cara. E em relação à evolução, cara, do mountain bike nacional, o que que você tem visto, assim, o que que você podia falar, assim? Assim, falando o que é positivo que eu vejo hoje. Hoje a gente tem uma indústria mais sólida, muito mais estruturada, tem um mercado mais abrangente, a gente tem uma mídia específica muito maior também, vários canais, vários sites que trazem mais informações para as pessoas, isso tem uma importância enorme, né? Ter o bike freak, né? O cara que é como você, um canal e tal, apaixonado por bike, que busca informação e compartilha informação. Isso é um alimentador da cultura da bike, que é de extrema importância. E assim, acabou que a nível competitivo, as provas cresceram muito, a gente tem um calendário absurdo entre provas amadoras e provas profissionais. Você compete de janeiro a dezembro, se você quiser, quase todo final de semana, no país inteiro. A gente tem praticamente no Brasil inteiro federações ativas, o que é importante, apesar de algumas serem mais expressivas, outras menos. Praticamente em todos os estados a gente tem federações ativas, não são em todas as modalidades esportivas no Brasil que a gente tem isso. E a nível de elite, a gente começou a ter um número de atletas que vive do esporte profissionalmente ou até semi-profissionalmente muito maior do que nos anos 2000, na década de 90, no começo dos anos 2000. Eu lembro quando eu comecei a competir na infanto juvenil, até na júnior, a gente tinha 4, 5 caras na elite do Brasil que conseguiam viver do esporte razoavelmente bem. E mesmo assim eram condições, sabe? Às vezes o cara era meio no perrengue mesmo, assim. O cara não conseguia ser ativo o suficiente na indústria da bicicleta para realmente fazer sentido, né? De ter um investimento nele. Então isso mudou muito. No geral, assim, a gente tem um esporte mais estruturado. Em termos de confederação, a gente tem mais verba hoje. A confederação tem um bom patrocinador, realiza algumas ações a nível de alto rendimento. Como eu disse, não tem uma política de desenvolvimento sólida, não existe, na verdade, a política de desenvolvimento de alto rendimento.
muito falho nisso. E aí o que eu tiro de mais negativo hoje para o esporte, aí eu levo mais para o lado que eu tenho propriedade para falar, o lado competitivo. Hoje o que a gente mais está aquém, que a gente está realmente num nível absurdamente abaixo, na questão de competições quanto à questão técnica do circuito, né? O perfil que a gente tem hoje de circuito, ele, assim, se eu fosse falar disso, eu ia falar muito tempo, mas resumindo, o tipo de circuito que a gente tem, a gente vicia os atletas a competirem de um jeito, treinarem de um jeito, se concentrarem de um jeito, gerirem a prova de uma maneira que te distancia demais de um dia poder competir a nível de elite no circuito internacional. E assim, isso é uma coisa que são muitos os fatores para poder trazer o entendimento disso, mas assim, em termos de alto rendimento, eu posso dizer que a gente nunca esteve tão mal como a gente está hoje, principalmente por essa questão das competições nacionais. E aí, poxa, eu posso analisar as 5 principais nações, quais são os pontos positivos dessas nações. Você vai ver que essas 5 nações, todas elas, Suíça, França, Itália, República Tcheca e Espanha, todas elas têm circuitos nacionais muito fortes, têm séries nacionais muito fortes, e circuitos da série nacional muito próximos do que são as Copas do Mundo, do que são um circuito olímpico, por exemplo. E o que a gente tem hoje no Brasil são circuitos extremamente simples, com baixíssima fluidez. Então, a gente tem pouca dificuldade técnica, pouca manutenção de velocidade, e isso leva o atleta para um tipo de esforço que é completamente diferente do que a gente tem que aprender a fazer para competir na Copa do Mundo. E aí o que acontece? Numa descida aqui no Brasil, você consegue recuperar, ao invés de uma descida de Copa do Mundo, onde seu batimento até sobe em relação ao topo da subida para o pé da subida. Então, é uma descida mais exigente. E assim, você não consegue desenvolver sua pilotagem de uma maneira crua, né? Sua pilotagem, leitura de linha, transposição de obstáculos, mas também a sua capacidade física do esforço muda. Então, no Brasil, a gente tem, geralmente, assim, provas de picos de potência muito altos e médias de potência muito baixas. Que a gente fica brigando muito com a bicicleta, são curvas lentas e tal, e aí, quando você tem um trechinho, você, pancada e tal. E numa Copa do Mundo é muito diferente, você não pode andar assim. Você tem que aprender a fazer um esforço muito contínuo, numa alta intensidade, em situações muito diferentes, muito variadas. Então, assim, hoje, infelizmente, eu posso afirmar, cara, que se a gente não mudar a concepção de circuitos para categorias Júnior, Sub-23 Elite, infelizmente a gente está condenado ao fracasso para atletas de alto rendimento. E, assim, aí você fala, mas o cara tem que ir lá para fora e tal, não sei o quê. Não é tão simples assim, porque nenhum atleta que vai lá para fora, ele consegue uma boa estrutura, boas condições de imediato. É muito difícil você se estabelecer na Europa, e todos os países da Europa, eles não vivem só de Copa do Mundo. E aí essa é a importância do circuito interno, né? Das provas internacionais dentro do país, oferecerem uma disputa e um ambiente para o desenvolvimento interno. Aí isso é importante, isso é um primeiro passo que a gente ainda não deu, cara, e está bem atrasado, porque o problema foi que até 2008 a nossa diferença ficava menor, o cara que competia aqui no Brasil, ele conseguia competir lá fora, porque o esporte era mais simples ainda. Os circuitos não eram o que são hoje. E aí o que aconteceu foi que os equipamentos evoluíram, então os circuitos do Brasil, que são fáceis, ficaram mais fáceis, porque o equipamento é melhor, e lá fora, em contrapartida, os percursos ficaram muito mais exigentes, muito mais técnicos, muito mais cascas grossas, né, do que os nossos circuitos nacionais. Então, isso aumentou ainda mais a distância, porque hoje a gente tem melhores bicicletas, circuitos tão simples quanto eram no passado, e lá fora a gente tem circuitos que evoluíram demais. Então, até 2008,
Eu cheguei a competir provas na Elite já lá fora, em 2008, e já competia no Brasil na Elite. A diferença não era tão grande, sabe? Você competir no circuito do Brasil, lá fora tinha um pouco mais de dificuldade e tal, mas era mais uma diferença de nível mesmo. Não era uma coisa tão absurda. E aí, hoje não. Hoje, se o cara competir aqui no Brasil, hoje eu corro no Brasil para preencher calendário, para fazer algumas provas, para ganhar ritmo e tal. Mas eu tenho que fazer meu treinamento para correr provas internacionais, porque se eu fosse treinar realmente para ganhar, exclusivamente, se minha prioridade fosse ganhar provas no Brasil, meu treinamento teria que ser diferente. Então, assim, hoje, infelizmente, a gente está caminhando para um lugar bem distante do desenvolvimento correto, infelizmente. Cara, achei incrível essa visão sua. É realmente a visão de quem está, né, dentro da coisa, enxergando isso aí. E faz todo sentido, né? Eu passei pela pista da Olimpíada e fiquei assim, falei, poxa, se a descida dando a beija bota medo numa galera, você imagina isso aqui, cara. E provavelmente nem é o circuito mais tenso, né, do ponto de vista técnico. Show de bola. Não, não é. O circuito olímpico ele era um circuito tinha algumas dificuldades, mas era um circuito de muita fluidez. Então não era um circuito que você chegava nas partes técnicas com uma velocidade muito grande. Então, tanto é que na prova masculina que a gente teve mais tombos, alguns trechos estavam um pouco molhados, mas na prova feminina a gente quase não teve quedas, né? Muito pouco. Comparado às vezes com a Copa do Mundo e tal, você tem mais tombos. E assim, é muito uma questão da adaptação mesmo, né? Você falou da Duna Beige e tal. A importância hoje dos circuitos mais técnicos, circuitos mais exigentes, é também a plástica para a modalidade, é o que traz benefício para a modalidade. Quando a Copa Internacional inseriu a Dona Beija, atraiu um público, uma massa de gente para aquele lugar ali, e assim, para atletas de elite, aquilo ali é uma descida de baixo nível de dificuldade, né? Mas assim, já trouxe um entretenimento muito maior, né, para o público que acompanhava. E aquilo ali devia ser o tipo de coisa mais presente, é o feijão com arroz, né, cara, de um circuito de mountain bike, esse tipo de sessão, de aglomeração de massa. E aí, assim, infelizmente, no geral, a gente está bem abaixo. Quando você fala assim muita gente questiona, né? Poxa, mas não pode ser uma coisa tão, tão agressiva e tal. Acho que é muito fácil você transformar um circuito simples em um circuito técnico. Você não precisa fazer o circuito inteiro técnico. Você precisa ir montando sessões bem elaboradas, bem construídas, em parte do circuito. Às vezes você monta 3 sessões no circuito, já deixa o circuito com uma dificuldade técnica muito grande. Mesmo que 80% do circuito seja simples, 20% do circuito vai ser próximo de uma Copa do Mundo. Talvez isso seja suficiente, e mesmo assim você não precisa inserir todas as categorias. Um atleta da Master ele não precisa estar passando num trecho de dificuldade extrema. Ele pode continuar competindo no circuito mais simples e aos poucos ir inserindo elementos mais desenvolvidos. E isso assim é uma coisa que o atleta ele vai se redescobrindo, né, dentro do mountain bike quando ele começa a pilotar coisas mais técnicas. Ele sai muito desse universo, que já é maravilhoso, né? Que é a parte da preparação física, que é o visual e tal, é a descida na estrada. E quando ele começa a se deparar com isso nas provas, ele começa a ter que praticar um pouco mais nos treinos. Então, ele começa a buscar essas novas situações e aí abre uma janela de uma outra dimensão, cara, porque assim, você sai daquela zona de conforto na parte de pilotagem. Se você sai da zona de conforto só na parte física, você passa a ter que sair também na parte de pilotagem. E aí isso é uma coisa que te envolve muito mais com a cultura do mountain bike. Aí você vai descobrindo novos limites, né, novos parâmetros e tal. E o mountain bike ele tem uma beleza como modalidade muito por isso, né, de sempre ter um caminho para
para você tá buscando um desenvolvimento, né? Se você tá bom numa parte, você sempre tem uma outra coisinha para desenvolver, né? Então, a importância assim, do desenvolvimento para a modalidade seria muito importante. O desenvolvimento do atleta de alto rendimento, das categorias de base até alto rendimento, para a visibilidade do esporte, você trazer mais plasticidade para o esporte, para trazer essa nova proximidade do atleta com esses novos horizontes e para tornar o mountain bike uma coisa um pouco mais divertida, que é o esporte. Né? É um esporte extremamente maçante fisicamente, mas que na prova de que você está ali no limite físico, você ainda consegue se divertir um pouco. Esse é o barato do mountain bike, né, cara? É a beleza do mountain bike. Não é só dor, né, o tempo inteiro. Mesmo na dor profunda ali, você ainda tem curtição. Então, assim, essa é a minha opinião em relação a Massa, cara. circuitos. Massa demais. Pô, fantástico. Em relação a treino e performance, assim, isso é uma coisa que a galera, poxa, talvez seja o que mais a galera perguntou. Então vamos lá, para ser mais objetivo, assim, para não te desgastar demais. É, cara, o que você, né, como que você faz? Volume de treino, intensidade, medidor de potência, né? Eu acho que o medidor de potência ele deu um salto de qualidade no treinamento do atleta de ciclismo de mountain bike. E queria saber também, além disso, quais profissionais, né, que compõem o seu time de retaguarda, né? O que você tem aí de retaguarda, nutricionista, fisiologista, vamos lá, fisioterapeuta, não sei, médico e tal. Assim, a parte de preparação tem uma coisa, um ponto que eu julgo muito importante, né? A comparação do atleta amador, o atleta de performance, o atleta até semiprofissional, para o atleta de alto rendimento. Quando eu falo alto rendimento, é o top da elite, né? Quando você está procurando performar entre os melhores do mundo. E aí, assim, quando você pensa em desempenho em si, às vezes um atleta de performance, ele não está aparentemente numa distância tão grande para um atleta como eu. Não é sabe, não é uma coisa assim, uma absurda a diferença de tempo que eu faço com um cara desse. Só que chega essa zona ali de evolução e você tem que inserir muitas coisas, você tem que inserir muitos recursos, muita tecnologia e ciência por trás do treinamento para você melhorar, tentar melhorar um nada, entendeu? Porque às vezes você começa a trabalhar numa zona que funciona ou não funciona. Então você fica muito ali no topo, e aí é um pouco diferente. Então isso é uma coisa assim, poxa, quando as pessoas me perguntam, poxa, o que você faz e tal, como é seu treinamento? Não quer dizer que o meu treinamento vai ser eficiente para uma pessoa, até para um atleta bem preparado. Para suportar a carga de treino que eu faço hoje, eu me preparei basicamente por 3 anos. A gente fez 3 anos preparatórios para aplicar a carga de treino que eu faço hoje. Então, se eu falar o que eu faço hoje, né, tintim por tintim ali, eu não falo, cara, eu não divulgo meus treinos na totalidade, porque é uma coisa que talvez alguém vai tentar fazer e o cara vai morrer, cara, porque não é uma coisa que não é um nível de sobrecarga que você consegue absorver em Massa. meses, entendeu? Então, é uma coisa assim que eu não divulgo muito o treinamento em si, com a carga geral que eu faço de treinamento. Eu treino um volume e quantidade de sessões bem maiores do que a maioria dos atletas de alto rendimento. Meu corpo responde muito bem a isso. Obviamente, em alguns momentos, eu me exponho mais a lesões por impacto, a lesões de desgaste, mas meu corpo fisiologicamente suporta uma carga bem grande de treinamento. Eu treino em torno de 20 a 30% a mais do que outros atletas da elite mundial. Então, comparado aos melhores do mundo, aos caras top 10, top 15, o protocolo de treino que eu sigo, que funciona para mim, isso já foi uma coisa que a gente investigou bastante e comprovou através de laboratórios, né, laboratorialmente, é bem maior do que a maioria dos atletas.
Mas, assim, acho que uma coisa que muda na vida do atleta de alto rendimento é o quanto que engloba a sua preparação, né? Então, assim, praticamente tudo que eu faço quando eu estou dentro de um bloco de treinamento de competição, quase tudo, quase 24 horas do meu dia, quando não 24 horas do dia, é voltado para a preparação. Então, assim, vai desde o momento que você acordou, aí você tem alguma rotina de tomar algum dado fisiológico, de fazer anotações, aí você vai para a sua alimentação, aí após a alimentação você tem algum preparatório pré-treino, algum exercício, alguma coisa assim, você vai para o seu treino, pós-treino você tem que fazer sua parte de recuperação, de alimentação, de planejamento para o próximo treino. Então, às vezes eu chego a fazer 4 sessões, 5 sessões até num dia, e assim, o dia é completamente programado. Quando eu estou, igual quando eu fiz 5 semanas de treinamento pré-olímpico, em 5 semanas eu tive alguns dias de descanso que eu fiz só a parte de recuperação, mas eram dias assim que eu acordava às 6 da manhã, ia dormir às 10 da noite, e eu conseguia olhar meu celular 2 vezes por dia para olhar o que era muito importante para eu responder, mas assim, eu tinha livre no meu dia talvez 15, 20 minutos do meu dia. Eu podia sentar e dar aquela moscada, olhar para o horizonte. Fora isso, estava sempre realizando alguma atividade que implicava diretamente no treinamento. Além de estar dormindo no simulador de altitude e monitorando alguns dados fisiológicos durante o sono. Então, assim, uma coisa que te envolve. E você tem que achar o prazer nisso. O atleta de alto rendimento, acho que é muito isso. O atleta amador, ele se prepara para gerar o prazer na hora da performance, né, cara? Para ele conseguir competir um pouco melhor, para ele sofrer um pouco menos durante a competição, para ele conseguir andar um pouco mais rápido. Quando você ultrapassa a linha do alto rendimento, passa a ser uma sensação diferente. A sensação de sofrimento, de dor, ela nunca muda, cara. O grande objetivo é só ficar mais rápido. Você só busca uma velocidade maior. Eu não estou preocupado se eu estou sofrendo mais ou menos. Minha preocupação é só a velocidade final. Então, isso é uma diferença crucial, né, entre o atleta performance, que às vezes é uma cara já com shape muito bom, com preparo muito bom, com auxílio profissional, para um atleta que busca um nível olímpico, um nível de alto rendimento. No alto rendimento, a busca é só aumento de performance final, né? De melhorar, tu tem que melhorar teu tempo, cara. Tem que melhorar teu rendimento, a velocidade, e não importa se está doendo mais ou menos. Se está doendo mais, eu estou andando mais rápido, ótimo, cara. Não me importa nem um pouco. Aguenta e vai. Muito bom. Então, essa é uma diferença assim, significativa. Hoje eu tenho 3 pessoas que trabalham comigo diretamente na minha preparação, além de um grupo de pessoas que trabalham por trás. Dentro da equipe Caronde, a gente tem um gerente de performance que trabalhou anos e anos dentro do programa britânico de ciclismo, e é um cara que realmente tem um conhecimento absurdo. Ele entrou na equipe esse ano e agregou muito conhecimento na parte global, né? Desde como tem que ser a distribuição de provas durante um ano, planejamento de calendário, distribuição de cargas dentro do calendário, distribuição de cargas de acordo com quando a gente vai viajar, quando a gente vai chegar, como vai ser o fuso horário, como que a gente vai fazer a estratégia de adaptação de fuso horário, de altitude. Então, é um cara que pensa muito nesses pontos para a gente. E, às vezes, é uma coisa que, como tudo no alto rendimento, funciona para mais ou funciona para menos. Quando você vai lá bem preparado e tal, e faz o feijão com arroz, às vezes você desempenha ali. Mas quando você começa a buscar muito limite, ou você sobe, ou você até desce em relação ao nível que seria aquele. Então, o alto rendimento tem muito dessa flutuação, né? De você começa a arriscar mais na alimentação. Então, hoje a gente tem um consultor nutricional, não faço um programa nutricional fixo. A gente tem um consultor nutricional
que trabalha com algumas equipes de ciclismo de estrada também, do Pro Tour. E, assim, a gente começou a testar várias coisas, várias linhas de nutrição, pré-provas, durante diferentes tipos de treinamento, e fomos vendo o que funcionava para cada um, né? Isso implica muitas vezes, quando eu saio do Brasil, eu venho de uma cultura alimentar que hoje até muda um pouco, mas quando eu vou para a Europa, o meu corpo reage de uma maneira diferente por um grupo de alimentos ser um pouco diferente. Então, às vezes até a fruta é diferente, gera um efeito diferente. No alto rendimento, as coisas banais assim, às vezes fazem uma diferença maior do que se imagina, né? Então, assim, dentro da equipe eu tenho esses apoios de instrução, assim, né, direcionais. Tenho o centro de treinamento da Red Bull na Áustria. Eu vou 1, 2 vezes ao ano, passo uma semana, 10 dias fazendo análises muito profundas. Então, é um lugar que eu tenho para encontrar os problemas e ver o nível que eu estou. E aí eles me dão ali alguns problemas, encontram algumas coisas, como foi o problema da coluna, que eu vinha tendo já alguns sintomas, não conseguia achar o que era, mas com conhecimento deles, a estrutura de exames deles, a gente identificou o problema e traçou uma linha de tratamento. Então, um recurso que eu tenho. E aí eu tenho a minha equipe, que é a minha equipe física, que são as pessoas que trabalham comigo diretamente. Então, meu treinador, que é a parte importante, a pessoa que faz a reunião das informações e traça o programa de treinamento principal. Esse ano eu tive uma mega ajuda, uma mega profissional do meu lado, a Alessandra Dutra, que é uma psicóloga esportiva do Comitê Olímpico Brasileiro, e eles cederam ela para estar trabalhando comigo esse ano, desde o final do ano passado, e foi super, super produtivo, assim, consegui aprender muita coisa, e muito em relação à concentração, a atingir um estado às vezes, de transe mesmo em uma prova, assim, você não tem 40 mil pessoas gritando, você não está ouvindo nada. Você está só sentindo um negócio e não consegue assimilar nada daquilo. É uma coisa que só te alimenta e meio que te fecha num mundo paralelo, né? Enfim, outras várias coisas que a gente desenvolveu também, que funcionaram super bem. E eu tenho uma fisioterapeuta hoje, que na verdade é minha irmãzinha, Que é minha irmã massa, mais que que legal. é uma super fera da fisioterapia, com algumas pós-graduações também, algumas qualificações na parte de engenharia biomédica, e trabalha já há algum tempo com fisioterapia esportiva. E ela passou a trabalhar comigo desde 2015, quando eu comecei a fazer parte do programa Bolsa Atleta, né, no programa POD, que aí você pode nomear uma equipe de multidisciplinar para estar trabalhando com você, né? E aí, no meu caso, o meu treinador é Hélio Souza e minha irmã Carolina. E essa é a minha equipe, que é a minha tríade, assim, do contato mais direto, né? Essas são as pessoas que sabem praticamente tudo que eu estou fazendo todos os meus dias do ano. Eles sabem onde eu estou, o que eu estou fazendo, quando que eu sair, quando que eu vou voltar, a programação são praticamente eles que fazem, né? Que é a parte de exercícios mentais, é a parte de treinamento, é a parte de recuperação. Então, fora isso, é só eu estou dormindo mesmo. Eu ia falar isso. Fora isso, você tá dormindo. E aqui, É, falou de essa, postura mental, cara. Você falou de treinamento mental. Você faz alguma estratégia? Porque eu acredito, até tive conversando com a psicóloga há um tempo, pós-prova, e você faz alguma técnica específica, meditação, por exemplo? E, já tentou alguma coisa nesse sentido? Curte essas coisas? Gosta? Acredita nisso? não, É, vamos refazer a pergunta. Qual o percentual que você acredita que esse lado mental é responsável pela performance? Vamos dizer assim. 100%.
Massa. 100%. Só que é uma coisa assim, que não adianta você botar o mestre Buda em cima da bicicleta, que ele não vai ganhar a corrida, não. É muito... A cabeça, tem o poder de potencializar o 100% do teu corpo. Eu acredito nisso. Então, assim, o teu corpo tem um estado, você constrói através do treinamento e tal, onde também é importante a parte mental, mas você constrói um estado ali. O quanto você vai usar desse estado depende da sua mente. O quanto Show. que você vai conseguir afunilar as coisas ali, canalizar as coisas, para tirar a realidade do teu corpo. E assim, eu faço muitas coisas, não sou um cara muito de meditação, não, mas a gente faz muitos exercícios de visualização, de coordenação, de administração de tempo, de postura mental, dependendo do que for o momento da temporada, o tipo de competição, a prioridade da competição. Então, esse ano foi o primeiro ano que eu fiz um planejamento mental, realmente, e funcionou muito bem. Apesar de não ter sido traduzido na linearidade dos resultados, né? Os resultados não convergem tão bem com a linha mental, mas eu cheguei na Olimpíada com um nível de concentração e de equilíbrio assim que eu jamais achei que eu conseguiria, uma sensação assim que eu não imaginava ser possível alcançar, cara. Um negócio assim muito intenso mesmo, uma profundidade de clareza das coisas assim que foi impressionante, exceto fora da prova, no pós-prova. Cara, mas aí mas, Ali a lucidez acabou toda. é muito bom, cara, muito legal. A gente já está acabando, porque você já deve estar cansado, mas eu queria, cara, fazer algumas perguntas, fazer um pai-bola de algumas perguntas aí, pouco convencionais, talvez. Eu acredito que você é um cara bem desenvolvido, bem inteligente. Se tem uma coisa que eu aprendi não, não é. Se tem uma coisa que eu aprendi a lidar, né, com milhares de pessoas na medicina, é isso. Você tem alguma formação assim específica um curso superior em educação física, algum estudo nisso, ou é coisa de atleta que curte, que tem tesão realmente de estudar a coisa, de ir a fundo realmente para o autoconhecimento? Você gosta de ler sobre alguma coisa a respeito disso? O que você pode contar Eu, para a galera aí? eu pareço ser inteligente quando eu falo de bike, cara, que uma coisa que eu faço com muita paixão, cara. Então, assim, eu me aprofundo muito no que eu faço, sabe? Eu reflito muito no que eu faço. E aí é por isso que talvez pareça que eu seja inteligente. É porque isso acaba desenvolvendo realmente um domínio sobre o tema, né? E, assim, o esporte, eu aprendi muito que no mountain bike não dá para você depender das pessoas, sabe, para te orientar. É o tipo de esporte que você, cada vez mais, quando você sobe o seu nível, você tem que ficar cada vez mais autodidata, né? Você tem que entender mais o que está acontecendo à sua volta, o que está acontecendo dentro de você. Então, é um esporte que, assim, quando você chega num momento da carreira, você obrigatoriamente você tem que começar a se desenvolver nesse sentido, senão você não vai tão longe, não. Mas eu, em termos de educação, assim, eu tive uma boa educação graças ao esporte. Fui bolsista na época da escola, e aí eu pude estudar numa escola particular, uma escola boa também. E aí depois eu fui bolsista na faculdade também, cursei 5 períodos de Direito, e aí depois, no fim do período, tranquei a faculdade para ir morar na Europa em 2009. E aí, desde então, eu não sentei mais na sala de aula para escutar, não. Ah, cara, mandou Sentei às bem. vezes alguns encontros de escola, assim, mas para escutar, eu nunca mais sentei numa sala de aula. Mas eu gosto de buscar informação. Eu leio,
não leio tanto, na verdade. Eu leio, mas gosto de ler muitos artigos científicos, muitos pensamentos, às vezes, em relação ao esporte. Mas eu sou um cara que eu gosto de conversar muito com as pessoas que são mais próximas a mim, assim, né? Que fazem parte desse meu universo de preparação. Pô, às vezes eu fico tempo demais até falando. Então, quando a gente está viajando junto, alguma coisa assim, eu gosto de falar muito, de pensar nas coisas, de discutir coisas assim. Então, sou um cara meio de fórum da vida real, sei lá. Eu gosto de Massa. debater. Legal, cara. Você Depois você vai gosta de desenvolvendo. aprender, né? Sempre. Cara, e ainda bem que você largou direito, né? Imagina você agora de ternão aí, cara, enfim, carregando a pilha de papel desse tamanho. Que merda, hein? Não, eu estudei direito que eu tinha. Meu sonho, né, meu objetivo era trabalhar com direito ambiental pelas coisas que eu via quando eu estava pedalando. Então, Legal. eu ia levar para essa área, assim. Mas, quem sabe um dia eu até continue Sim. perseguindo esse sonho, mas por enquanto tem outras prioridades. Show de bola. Cara, em relação à família, você é casado, tem filho? Eu sou casado, casadíssimo, uma pessoa super especial para mim. Casado há 3 anos já, fazer 3 anos agora, e não tenho filhos ainda. A gente estava esperando passar esse calor de Olimpíada para pensar agora no futuro, quando eu começar aí minha equipe Avancini 2.0. Mas, Mas, assim, eu sou um cara super família, cara. Eu tenho uma proximidade muito grande com meus pais, com a minha irmã. Eu venho de uma família imensa, né? Tenho muitos primos, tios e tal, tias. E, assim, a gente sempre foi muito unido. E eu gosto muito de manter isso, sabe? Porque é um ambiente, assim, onde eu sou só, sabe? Não sou mais importante nem menos importante que ninguém. Eu sou só da família e tal, e tomo bronca também, e não, sabe? Eu não sou atleta, não sou estrela, não tenho cobrança, não tenho crítica e tal. Então, é um ambiente que para mim é a base de tudo, assim, que eu não troco por nada, cara. O tempo que eu tenho, às vezes, passo 5, 6 meses fora do país em total. O tempo que eu tenho livre, geralmente eu tô gastando com minha família, estou visitando alguma tia, estou, enfim, com algum primo meu, ou, enfim, alguma coisa que seja mais familiar, sou um cara bem família. legal, cara. Parabéns aí. Cara, uma pergunta meio maluca. O que você acha sobre raspar as pernas, cara, ciclista aí? Que benefício que tem? O que você já leu? O que você pode falar para o cara que está achando que se deve ou não deve? Eu tenho minha opinião, depois você falar a sua, eu falo. Então, cara, assim, cientificamente, eu acho que a base é muito rasa, né? Não tem tantos benefícios que sejam comprovados, né? Aí, assim, um benefício que eu já tenho bastante experiência para falar na asepsia, né, cara? Principalmente no mountain bike e tal, quando você cai, você rala, é muito mais fácil você limpar uma perna sem cabelo, um braço sem cabelo, principalmente as pernas, né? E fazer ali os cuidados médicos do que quando você tem cabelo. Então, isso é uma coisa que realmente faz sentido. Show. Uma outra coisa que faz sentido para um atleta profissional às vezes, quando você tem uma frequência grande de tratamentos, né? Muita massagem, muita manipulação muscular e tal. Então, assim, se você tem que fazer, às vezes, uma liberação de fáscia, que a camada mais superficial por cima dos músculos ali, né? Que é uma coisa que você faz meio a seco. Pô, se você tiver cabelo na perna, meu amigo, você não vai aguentar, não, cara. Você vai abandonar rápido a vida profissional. Me pergunta como Então, que eu assim, sei. aí são coisas assim que fazem sentido você ter a perna raspada realmente. E, acho que o principal é o fator cultural. Se eu largar, acho que numa prova de Copa do Mundo de perna cabeluda, cara, pô, acho que eu vou tomar uma mãozada no peito de alguém, cara. É assim, é uma coisa que é fora da cultura, realmente, né? Massa. Então, acho que tem muito esse fator cultural. Aí tem muita gente que fala poxa, da aerodinâmica e tal. O impacto eu acho que é muito significante, cara. Talvez
no ciclismo de estrada, num contrarrelógio, um vento contra, passa sentido, cara. Mas, assim, é um impacto muito pequeno o cabelo, né? Não, legal. Mas, assim, eu acho que é muito a questão cultural, cara. Uma coisa que eu posso falar, assim, para quem tá na dúvida, pô, não vou raspar e tal, não sei o quê. Cara, encara e raspa uma vez. Porque a sensação de quando tu raspa, o ventinho batendo nas canelas suadas é bom pra caramba, cara. É Você massa, sente uma cara. sensação de liberdade diferente. Você vai se sentir um pouco mais ciclista. É um negócio assim meio. Parece que é meio nada a ver e tal, mas eu lanço o desafio aí para quem não acha legal e tal. Isso aqui, pô, raspa uma vez, cara. Tu vai ficar só um mês andando de calça aí se tu não. Mas parece que com certeza vai valer a pena. Assim, é legal, faz você se sentir um pouco mais ciclista. Legal, curti essa parada de se sentir mais ciclista. Isso rolou comigo, eu voltei a pedalar de perna cabeluda e era bem cabeluda mesmo. E depois que eu raspei, cara, é difícil realmente. Uma parada que eu senti que faz diferença parece que é a questão da perda de calor, sabe? Uhum. O resfriamento. E isso eu achei. Nunca li nada a respeito científico disso, mas achei pertinente. É, Cara, eu queria fazer algumas perguntinhas aqui, fazer um fast track com a galera aqui. Não. E é o seguinte, o Jander de Sá, Henrique, perguntou para ti o seguinte, cara, quantas libras você costuma colocar nos seus pneus? Jander, geralmente, condições normais, na traseira eu uso em torno de 23, 22,5 até 24,5, se for um terreno bem compacto. E na frente, a mesma diferença, de 22,5 até 23,5. Na frente é difícil ultrapassar 23,5. E, assim, geralmente as pessoas, pô, mas tu usa isso baixo assim? A nível de atleta de elite, cara, eu ando até com uma pressão consideravelmente alta. Geralmente a maioria dos atletas usa até um pouquinho mais baixo. Dentro da equipe Cannondale, por exemplo, eu sou o cara que usa mais pressão nos pneus. Eu e o Anton Cooper, a gente usa essa faixa de em torno de 23 libras. Quando você pega o Fontana, por exemplo, ele roda com uma libragem de 20 PSI, 21 PSI. Então já uma pressão mais baixa ainda. Você pega um cara igual o Currado, um cara gigante e tal, ele usa 20, 22 PSI também. Então acho que é um conceito que muita gente às vezes anda com um pneu muito cheio para render mais e tal. E isso já foi provado que na verdade você rende menos, né? Com um pneu mais cheio, qualquer impacto que você tem, você está tendo perda de velocidade. E também na questão de aderência e tal, de frenagem. E quando depois que você aprende a pilotar com pneu mais vazio, ao contrário do que muita gente pensa, até ajuda você não furar, porque os impactos são menos fortes um pouco, então é mais difícil você ter um corte no pneu. É meio até absurdo, às vezes, imaginar isso, né? Assim, todo mundo fala, se não quer furar, bota 40 pés assim no pneu. Cara, Mas não é bem assim, a não ser se você esteja usando câmera de ar, que aí você tem o snake bite, né, a mordida de cola, e aí a pressão mais baixa fica mais fácil mesmo você furar. No caso de pneu tubeless, a pressão mais baixa, teoricamente, não facilita furar. que massa, cara. Eu tenho um amigo meu que ainda sapeca 30 libras no pneu lá. Que bom, eles vão escutar isso, vão mudar os conceitos deles. Curiosidade, quanto você pesa, cara? Meu peso competitivo é 67 quilos. Show. Durante a temporada eu flutuo de 70 quilos até 66 quilos é meu limite, porque eu consigo chegar e me manter saudável ainda. Mas meu peso competitivo é em torno de 67 quilos. Massa, cara. Agora uma pergunta que não sei se você vai querer responder, se não quiser, não responde. É o seguinte, o Adílio te perguntou o seguinte, eu acho até legal, cara. Eu sou médico e o médico tem uma mentalidade de não falar de dinheiro. Então, a pergunta, e eu já quebrei isso, hoje em dia eu falo isso com naturalidade, porque eu acho que é importante. O dinheiro, na verdade, nada mais é do que uma energia que você pode usar para o bem ou para o mal. Então, o Adílio perguntou o seguinte, cara, quanto ganha um atleta de ponta como você? E eu vou um pouco além. Quanto ganha um cara como o Nino Schurter, um cara top mundial, dos top 5 do mundo? E dá uma ideia pra gente. Talvez isso vai até estimular a galera a querer ser um atleta profissional.
Ou não. Eu não falei eu não. Para não falar nada, cara, mas vai lá. Pô, na minha época, É, então, assim, só te interrompendo rapidinho, cara, eu lembro que quando eu parei de pedalar em 94, uma coisa que bateu assim, que o maior ciclista da época tinha, cara, o cara não tinha salário praticamente, né? Em 94, o cara dirigia caminhão e levava a bicicleta de estrada dele entendeu? Para treinar as estradas. Então era essa a realidade. Era um tal de Alex Medeiros, não sei se você chegou a ouvir falar dele. Mas fala aí pra gente, não. cara, quanto que a galera tá faturando aí? Não, assim, falando de uma maneira bem geral, né? É bem menos do que a maioria das pessoas imagina que seja. Mas, assim, uma coisa a ser levada em consideração é que, apesar da pressão, da expectativa, do estresse emocional e físico que você passa dentro dessa vida de alto rendimento, é uma coisa que é meio quase um vício, cara. Eu gosto dessa vida, sabe? Quando eu chego no meu final de temporada, é, assim, eu tiro 10 dias de férias fora da bike e quando passa esses 10 dias, eu já estou meio me coçando de novo para voltar à rotina do treinamento, da construção de forma e tal, de começar já a planejar o último ano e calendário e viagem, quando você vê, você começa em fevereiro e vai atropelando tudo até chegar ao final da temporada. Mas, assim, é um estilo de vida que eu curto. A maioria dos caras que fazem a nível de alto rendimento o mountain bike curtem. Quem tem um pouco menos de paixão e é bom na bicicleta, o cara vai para a estrada. Porque na estrada você tem um piso no Pro Tour hoje que é a média talvez do top 20 do mundo hoje. Então, para você ganhar, às vezes você vai estar numa equipe de Pro Tour, até continental, na Europa, que vários e vários caras teriam essa possibilidade, eu teria até portas para ir. Assim, você consegue ganhar o que é a média do top 20 ali, do top 30 do ranking mundial de mountain bike, você consegue sendo um gregário de uma equipe mediana no ciclismo de estrada. Então, assim, são dois universos que não dá para serem comparados. A gente tem alguns caras que ganham acima da curva, como o Nino Schurter, Juliano Absalom ganha muito também, o Ravi ganha uma quantidade considerável. A maioria dos números é muito, assim, eu não posso falar porque são números de bastidores, que a gente sabe dentro do circuito. Alguns atletas se comunicam justamente para estabelecer um certo padrão, né? Claro. Mas são coisas que a gente não divulga. Então, assim, tem hoje ali 5 a 6 atletas que ganham uma faixa considerável. Nino e Absalom são os dois caras que ganham mais de longe. Eles ganham em torno de 500 mil euros a temporada, meio milhão por temporada de euros. O que eu, até refletindo, assim, pensando que são dois caras que são as maiores referências da modalidade, num esporte que a indústria é grande, num esporte que tem uma visibilidade global considerável. Talvez sejam os dois caras, poxa, Muhammad Ali e George Foreman no mountain bike, né, cara? Eu acho que é pouco até. Comparado a outros esportes, chega a ser ridículo até. Porém, isso é muito de uma coisa que a gente discute dentro do cenário internacional, do quanto esses caras não contribuíram para o crescimento do esporte como um todo. Mas, assim, isso é um tópico, uma discussão bastante longa, e se não for bem discutido, eu vou apanhar aí dos fãs do Absalom e do Nino. Mas, assim, são dois caras que ganham acima da curva, e se você pegar ali nível intermediário, são caras que ganham aí o que é o piso do Pro Tour, em torno de 60 mil euros por ano. Então, assim, é difícil você chegar nesse nível de ganhar em torno disso. São poucos atletas ali que conseguem ganhar isso. Aí depende muito o tipo de calendário que você vai fazer, qual tipo de prova que você ganha. Então, assim, eu venho de um país que é menos expressivo, aí isso já influencia. Se você compete e vence provas em um determinado circuito, depende muito do tamanho do mercado daquele local. Mas não é uma vida
assim, eu tenho hoje amigos que estão no alto rendimento do mountain bike já há bastante tempo, né? E não é uma vida de luxo, não, cara. É uma vida simples. Hoje você vive bem, você consegue, pô, ter lá a sua casa, sustentar sua família e tal, ter teu carro na garagem, fazer uma viagem por ano, sem que seja para competir. Mas, assim, cara, você tem que levar uma vida simples. É uma vida de um trabalhador, de uma profissão regular, assim, de uma classe média normal. Quem consegue fazer dinheiro realmente são raríssimas exceções. Ah, legal, cara. É bom você dar esse feedback e, pô, você Mas não pode desiste pensar. não, galera. Vale a pena a vida, continua dando sangue aí. Massa, massa. É isso aí. E, pô, é uma forma de pensar, é o que você falou, né? Você está sendo pago para fazer o que você ama, né, cara? Isso aí é uma mentalidade, é um padrão mental, né? Que você pode adotar, né? Não, acho que isso que assim, às vezes quando eu falo o que eu ganho e tal para um amigo mais próximo e tal, um cara que trabalha com outra coisa, às vezes os caras ficam, pô, cara, mas assim, pô, deveria ter seguido outra carreira, cara. Você tem outras possibilidades, tal, tu não vai voltar a estudar e tal, e seguir um outro rumo. E assim, cara, é o que eu gosto de viver, entendeu? Tem suas limitações, não é uma vida fácil, assim, como eu falei, né, cara? Você termina o ano, pô, tu não tem FGTS, não tem décimo terceiro, tu não tem garantia trabalhista nenhuma. Então, assim, é uma vida muito de risco. Às vezes é difícil você fechar um contrato de mais de bienal. Então, no máximo que você vai ter de segurança são 2 anos. Então, quando você pensa assim numa carreira que às vezes é até uma carreira curta e muito intensa, às vezes você tem, poxa, 1 ano, 2 anos ruim na sua carreira, pô, isso compromete muito o quanto que você consegue gerar, né, para si próprio. E assim, uma carreira que, pô, vou te falar que na aposentadoria, no mountain bike, você vai se aposentar tendo que fazer outra coisa, assim, não é uma modalidade onde top 20, top 30 do mundo consegue viver para fazer caixa, né, para se aposentar realmente, como é em outros esportes, outras modalidades. Massa, cara. Eu vou para a última pergunta da galera aqui. O Thiago Pereira perguntou o seguinte: ele falou que está começando no mundo do mountain bike e qual dica você daria para quem está iniciando na modalidade e quer evoluir? Ele fala que ele quer ser um Avancini, cara. Olha, olha, olha a resposta, hein? Que legal. Pô, valeu, Thiago, obrigado. Assim, a primeira coisa muito importante para qualquer atleta é buscar uma orientação profissional, principalmente de um treinador. Não precisa ser o melhor treinador do Brasil, o melhor treinador do mundo e tal. Mas essa relação atleta-treinador no mountain bike é muito importante para você avaliar o que está acontecendo com você e passar isso para alguém, sabe? É muito uma semente que você planta para começar a buscar o autoconhecimento. Então, assim, quando você treina, recebe um programa de treinamento e tal, você vai fazer lá o treinamento daquela semana e tal, e aí depois você vai ter que se comunicar com o seu treinador para ver qual vai ser a sensação em cada treinamento, onde que você está desenvolvendo bem, o que você está sentindo que está faltando. E no começo, assim, você vai se sentir só descansado ou cansado. As duas sensações são essas. E aí, aos poucos, você começa a se aprofundar, sabe? Você começa a sentir, poxa, em determinada situação, em determinado tempo, em determinada condição, em determinado tipo de esforço. E aí isso é um exercício de autoconhecimento. Então, por isso que eu considero muito importante para quem está começando, não é que o cara tem que virar um bitolado de preparação, deixar de sair com os amigos para pedalar. É muita questão assim, de aprender como que o corpo funciona, como que determinado estímulo que você dá, qual reflexo que vai gerar no seu corpo. Então, com o tempo, você aprender isso, né, e aprender a interpretar seu corpo,
é uma coisa muito importante que agrega muito, em vários sentidos. Então, a dica número um é procure um treinador. É muito importante. Show, cara. Achei incrível, achei fantástico. Como médico do esporte, achei incrível. E para fechar essa parada de perguntas aí, cara, controversas e estranhas, eu quero te perguntar: você se considera, cara, um cara marrento? Um cara metido? Não, cara, não me considero. E isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Mas, assim, eu acho que é um pouco minha cara também e tal. E a cara que eu faço, acho que pré-competição, sabe? Quando me concentro, acho que eu me transformo um pouco. Eu fico com a cara menos Bem amistosa. mutante, né? Mas, assim, eu não me considero marrento, não, cara. Até porque eu sou um cara que me faço uma autocobrança muito crítica, muito intensa, né? Então, assim, muito difícil alguém poder afirmar que já ouviu da minha boca eu falando que, pô, eu fui bem, pô, hoje eu estava melhor mesmo, pô, eu sou bom. Assim, eu sempre busco muito as fraquezas, né? As deficiências. Então, Legal. isso é uma coisa que eu não acho mas assim, é normal. Uma coisa que talvez gere essa impressão é que eu gosto muito de compartilhar o conhecimento que eu tenho. Não que seja um conhecimento profundo ou super importante na vida das pessoas, mas eu, quando era mais jovem, eu tinha muita carência de ter para quem olhar, entendeu? Então, assim, eu me exponho muito, mais do que qualquer outro atleta. Isso é inegável, assim. E isso, quando você se expõe para avaliação positiva e para avaliação negativa, né? Se você seguir só a cartilhazinha ali né, do que você tem que falar para agradar todo mundo e tal, não sei o quê, é mais fácil você caminhar mais para unanimidade, né? Mas assim, eu não desejo ser unânime, não. Eu fico Massa. triste sinceramente, eu fico triste quando as pessoas falam que eu sou metido ou marrento, que é uma coisa que eu repudio muito, assim, que eu não gosto. É uma coisa que assim, não, que eu não gosto de como qualidade, ou qualidade não, né? Como Como característica em outra característica pessoa. humana, né? Então, assim, e aí, se por um motivo ou outro eu passo essa impressão, me entristece, mas eu não procuro mudar o meu jeito de ser para tentar agradar as pessoas. Eu sempre avalio mais assim, o que eu estou fazendo é certo ou errado, do que o que eu estou fazendo vai agradar ou não as pessoas. Porque às vezes você Show. faz uma coisa que é certa e agrada a minoria, cara. Isso é assim, é fato, né? Não tem como fugir. Mas não sei, cara. Cara, Eu não me mas. acho marrento, não. Se marrento, Não. não. Cara, não, mas eu quis te fazer essa pergunta. Eu acho que essa entrevista, esse bate-papo nosso, vai desmistificar isso um pouco, porque eu não te acho um cara marrento. Eu lembro que em Araxá foi o primeiro contato assim que eu tive contigo. Porra, você tava no pré-prova, aquecendo no rolo, e eu fui lá bicar, velho. Pedi contato seu pra gente marcar alguma coisa, alguma entrevista, e você foi super tranquilo. Você entendeu? E o que acontece? Eu vou agora comparar, por exemplo, com os atletas. Na quarta-feira pré-prova da Olimpíada, porra, os caras não te olham na cara se você vai tentar falar com eles. Entendeu? Então, assim, eu acho que é o que um amigo meu, o Erlon, falou, que eu te perguntei. A galera brasileira confunde foco, concentração com marra. E um amigo meu falou assim, não, ele é marrento. Assim. Eu falei, não, cara, você não conhece. Eu estudei em Juiz de Fora, ele é carioca, pô. Tem isso, né, cara? Tá um pouco na genética. Desculpa aí. O Cara, carioca, lá, pra abrir a boca, tu já fica meio metido, né, cara? Porque carioca mas é legal, é. É legal a mas gente quebrar esse mito. assim, isso acho que é uma das coisas que mais acontece na minha carreira, cara. Isso é muito comum acontecer. Às vezes, assim, uma pessoa que não me conhece pessoalmente, né? Aí, às vezes, o cara tem uma oportunidade de falar comigo e tal, e aí eu começo a conversar com o cara, assim, sem, né, nem sei quem é o cara e tal, o cara me pergunta alguma coisa, às vezes nem sei se o cara sabe quem eu sou mesmo, e aí depois de um tempo, assim, o cara fala,
pô, cara, eu tinha uma impressão diferente de você e tal, eu achava que você era mais marrento e tal, ou não era tão, tão acessível assim. Isso é uma coisa normal, né, cara? Assim, a gente tem uma carência muito grande de ter meios de contato com o público. Então, assim, de ter a oportunidade de ter contato com o público. Então, geralmente, o público tem contato comigo, os caras me veem meia hora antes de eu largar para a prova. E o meu objetivo ali na prova é desempenhar na prova. Então, às vezes, eu já estou ali, cara, minha cabeça já tem que estar na corrida. Então, hoje no Brasil, é difícil isso, sabe? Porque a gente tem um público maior e competir no Brasil já vou muito preparado para isso, para tentar buscar o meu nível de concentração mais durante a prova do que o pré-prova. Porque se eu for entrar no nível de concentração igual eu entro em algumas provas que são importantes, pô, meia hora antes da prova ali, cara, tu vai me chamar, eu vou estar vidrado ali assim, não vou nem escutar que tem alguém falando comigo. E aí, pô, isso já é suficiente para o cara ser julgado. É uma coisa assim que às vezes é um pouco chata, da pessoa te julgar por uma única situação, né? Às vezes o cara já teve um caso assim de eu encontrar com uma pessoa depois, mesma situação assim, né? De começar a conversar e tal, não sei o quê, e aí depois o cara fala, pô, cara, eu tava com a impressão de você, porque uma vez eu cruzei contigo num hotel e, assim, tu entrou no elevador, tu só me deu bom dia, cara, e tu não falou nada e tal. Eu, poxa, mas desculpa, cara, eu não sabia quem era você, né? Ele, pô, mas eu tava na mesma cidade que você e tal, e eu tenho as pernas raspadas, tu não viu que eu era ciclista? Assim, é o tipo de coisa que, pô, a gente pensa, pô, será que eu tenho que sair aí andando para todo mundo, pô, você é ciclista, cara, e tal, e sendo, parece Nosso que é amigo, né? candidato a vereador, né, cara, cumprimentando todo mundo. E aí é meio uma situação um pouco estranha, assim. Mas é normal, cara, acho que assim, o julgamento inicial é uma coisa que é normal, assim, a pessoa olhar para você e formar uma opinião pelo que ela está vendo, né? Isso é da raça humana. É o primeiro meio de você estereotipar a pessoa, né? Você formar a sua opinião pela pessoa é o visual. E aí, pô, às vezes pô, tem cara que tem um andar de metido, né? Igual você falou, pô, o cara é carioca e tal. Às vezes sotaque contribui para isso, né? Ué, Mas, assim, acho que faz parte, cara. Eu não... eu morei 6 anos em Juiz de Fora, eu sei, a gente faz essas brincadeirinhas assim, mas nada mais é que brincadeira, cara. Tem uma coisa que eu aprendi como médico e coach, é isso, cara, não julgar. Eu achei muito legal lá atrás do nosso bate-papo aqui quando você falou isso. E outra coisa que eu quero te reconhecer é por você ter começado a colocar nas suas redes sociais o que você falava, comentar suas provas. Sabe por quê, ô Vancini? Cara, isso dá uma noção de realidade de o atleta, né, que está em alto nível ali nas categorias dele. Eu acho que isso aí ajudou muito, cara. Então eu queria te pedir para você continuar fazendo isso em prol do montanha. Esse ano deu até uma Percebi. parada em certo momento, porque é uma coisa assim, que é isso que eu falei, né? Quando você mais se expõe, mais você é julgado. Então é mais fácil eu não me expor, cara. Para mim, assim, muda muito pouco no final das contas, sabe? Como profissional, não faz diferença para mim. Faz muita diferença do que eu posso oferecer para o esporte, né? Ou não. Então, assim, eu faço muito isso, muito nesse intuito mesmo, de contribuir de alguma maneira. Mesmo que o cara não concorde com o que eu fale ou com alguma coisa assim, ele vai ter um parâmetro para seguir uma estrada diferente, né? Show. Deixa de ser uma fonte de informação que é mais específica do que qualquer outra coisa, né? Que é de quem tá dentro mesmo, né? Dentro do Então, jogo. Nossa. formação de dentro para fora. Mas, assim, é uma coisa que a questão do julgamento, né, é difícil, pô, né? Não é qualquer atleta que suporta isso, sabe? Porque às vezes você começa a escrever e tal, você cria muita gente que simpatiza com você está fazendo isso,
E tem gente que antipatiza também. Qualquer coisa que você escrever lá, o cara já vem, pô, tu é um babaca, tu é um não sei o quê, né? Então, assim, é uma coisa eu não sou o tipo de cara que consegue ser para tudo, sabe? Assim, pô, sabe, no português, chulo, tô cagando e andando, sabe? Assim, Mas, eu me importo. Não vou falar que eu não me importo, não. Mas, assim, é o que eu falei, cara. A minha pergunta, sempre que eu faço, assim, em qualquer momento, se eu estou fazendo bem ou mal, né? Não se eu estou agradando ou desagradando. Essa é sempre em qualquer momento de dúvida, é o que eu me pergunto. show, cara, parabéns. Incrível isso. A gente está caminhando para o final já, acredito que você já não deve estar aguentando mais escutar minha voz. Abri um copo de água aqui de novo. Aqui, cara, fala mais um pouco do AVA, né, Project, o projeto que você tem de incentivo ao esporte. Uma coisa que ficou muito clara para mim, cara, você é um cara que o que te move é o seu propósito. E isso é maravilhoso em termos de realização humana. Então, fala um pouquinho para a gente desse projeto, porque tem colega nosso aqui, na nossa cidade, que está nesse aí, cara. Legal, cara. O projeto, para mim, assim, é uma realização pessoal muito grande. Realmente uma coisa que eu acredito muito, que eu toco à base de muita dificuldade. É, Quando as pessoas perguntam, pô, mas você está conseguindo fazer um negócio legal e tal, não sei o quê. Assim, para um atleta de elite hoje no Brasil conseguir alguma coisa, não é simples. E quem já buscou sabe que não é simples. Então, você pedir, apresentar um projeto pedindo apoio para uma coisa que é de desenvolvimento de atleta de alto rendimento, não é uma coisa de fácil de convencer, não. E assim, é um projeto relativamente simples. A gente trabalha com 2 atletas por ano e o que a gente busca é oferecer uma estrutura profissional para um atleta que está na última fase para entrar na elite, que é sub-23 até o comecinho da elite, e oferecer recursos e principalmente conhecimento para esse atleta se desenvolver durante algum tempo, sem ter a cobrança de resultados em troca desse investimento nele. Então, o que eu faço, cara, é usar os recursos que eu tenho, os acessos que eu tenho dentro da indústria, para trazer apoio através do meu nome, para repassar para esses garotos sem que eles tenham a cobrança e a responsabilidade de entregar resultados a curto prazo. E com isso eu dou uma chance de sobrevida para esses atletas, né? Eu tento passar a parte do meu conhecimento como atleta para que eles possam trabalhar gradativamente até chegar ao nível de alto rendimento mesmo. A nossa missão maior é ajudar o atleta nesse período, capacitar o atleta e quando ele deixar o projeto, ele ser um atleta capacitado para estar atendendo o mercado, principalmente da bicicleta no Brasil. Então a gente conseguiu fazer isso com o primeiro atleta, que foi o Wolf, ano passado. Ele saiu do projeto e ingressou na equipe da Calói. E hoje a gente trabalha com mais 2 atletas ainda. E essa assim, um desafio. A gente ainda não sabe se vai conseguir manter por mais um ano continuamente, mas é uma coisa que sempre que eu puder eu quero manter, porque é um conceito que eu acredito muito que pode influenciar outras marcas, outras equipes no Brasil, e que é uma coisa muito importante, porque na Europa funciona muito assim, né? O desenvolvimento a longo prazo. E aqui a gente trabalha muito na marretada, ano, 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 ano. Então, é uma coisa que para o atleta fica meio maçante, ele fica sempre nesse círculo vicioso de pressão, resultado, pressão, resultado, pressão, resultado, e está sempre fazendo a mesma coisa, e fica estagnado na questão assim de, poxa, agora eu vou parar e vou construir uma base mais sólida, fazer uma sobrecarga de treino diferente em 2 anos, para que como eu consegui fazer muito no sacrifício, mas como eu consegui fazer, assim, de me preparar o corpo durante 3 anos para eu receber uma carga de treino depois só, entendeu? Então, no alto rendimento é uma coisa muito mais extensa.
E no Ava Project a gente tenta fazer basicamente isso. É uma coisa que é pequena, eu consigo trabalhar no máximo com 2 atletas no ano, e aí a gente dá suporte de preparação fisiológica, nutricional, parte de fisioterapia, todo o apoio na prova com o mecânico, com o gerente de equipe. E, assim, os garotos têm uma estrutura que eu, em 2013, quando eu terminei em 15º no ranking mundial, não tinha para mim, cara. Então, assim, além disso, eles têm eu do lado deles, que foi uma coisa que, quando eu tinha 20 e poucos anos, se eu tivesse um cara com o conhecimento que eu tenho hoje do meu lado, eu teria cometido muito menos erros. Isso teria me ajudado demais. Então, é isso que é o que eu tento fazer com o projeto. Vem funcionando bem. É uma coisa que, como eu disse, é pequena. A gente não consegue fazer mágica ainda e aumentar isso, mas assim é um projeto que eu quero manter por muito tempo e estou buscando muito tentar abranger isso o máximo possível. É óbvio que isso depende muito do meu sucesso como atleta individual, né? O que capacita eu conseguir recursos para o projeto ou não. Então, eu também tenho que cuidar do meu lado para tentar ajudar mais gente aí no futuro, quem sabe. Massa, cara. Parabéns. Parabéns mesmo. E, cara, para finalizar de verdade agora, é a pergunta chavão, Coringa, pergunta chavão, que é o seguinte, Avancini, para você, cara, qual que é o segredo do mountain bike? segredo no mountain bike, cara. Eu sempre falo que é paixão, cara. É um esporte meio paixão, assim, né? Meio coração. Porque, assim, é um esporte que você não consegue treinar se não for por vontade própria. Você não consegue ir mais se não vier de dentro de você. Você não consegue se aprofundar mais, se cobrar mais, se não for, sabe, não vier de dentro. Então, por isso que eu falo que é muito paixão, assim, é um esporte maçante, cara. É um esporte que machuca, é um esporte que tem uma variação de situação muito grande, é um esporte que você é, lida constantemente com frustração. Você pode estar super bem preparado fisicamente para uma competição. Você tem que investir muito para o seu desenvolvimento e às vezes é um esporte que tem tantas variáveis que às vezes você está super bem e as coisas não acontecem. É um problema mecânico, uma queda, choveu e você quebrou a bicicleta na lama, ou não pilotou bem, ou enfim, teve que empurrar e não empurra tão bem. Então, assim, é um esporte que você aprende a lidar muito com a dor, a sentir o prazer com a dor, na dor, né? Esse é o segredo, assim, é a linha do mountain bike. Né? Então, tem uma coisa, assim, que eu sempre falo com os garotos do projeto, que eu sempre avalio os atletas, assim, né? Quando eu olho para alguém, acho que vejo se vai ser, tem chance de ser alguém ou não no alto rendimento, como o cara lida na hora da dor, assim, se o cara dá sinal de querer piedade ou não. Então, assim, se quando o cara sofre na prova, sofre na queda, tem alguma coisa assim, se o cara faz aquela cara de cachorro abandonado, que é da índole humana, não impede nada dele de ser um atleta e tal. Mas um atleta de alto rendimento, ele dificilmente vai ser, no mountain bike, pelo menos. Se no mountain bike você não tiver esse relacionamento assim, mais próximo com a dor, sabe? Não for um pouco mais não trincar mais os dentes um pouco, você não vai muito longe, não. Então, tem tanta coisa assim que pode falar do mountain bike e tal, mas no final das contas, o que eu resumo é paixão, cara. Se não tiver paixão pela coisa mesmo, você vai até curtir a bike, você vai subir uma montanha e olhar o visual, mas assim, você vai só sentir mesmo a conexão com o esporte. Isso eu não estou falando o cara que quer competir em nível de elite, não. O cara que quer realmente sentir o mountain bike, ele tem que ter uma paixão um pouco diferente. Assim. O cara tem que subir na bike e se sentir um pouco diferente. É o que eu
quando eu tô em sintonia comigo mesmo, é o que eu sinto, cara. Que é uma coisa que vai mais profundo, assim. É isso. Cara, incrível. Ô, Henrique Avancini, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu te peço até desculpa que nem sei quantas horas a gente estendeu bastante o horário. Caraca, velho. Falamos pra caramba, hein? Agora que eu tô vendo o relógio, sinal que pra mim passou rápido, o papo foi muito bom. Te agradeço de coração, cara, e acredito que é isso, cara. O legado que você tá deixando, a história que você tá construindo e esse bate-papo nosso, que é um primeiro de alguns que ainda vão rolar provavelmente aí, vão gerar muito valor para essa galera aí. Hoje são milhares de atletas, de amadores, de galera que curte bike. E talvez, eu acredito que uma pessoa, cara, que talvez assista a essa entrevista, escute as suas palavras, você pode estar mudando o destino dessa pessoa. Eu acredito muito nisso, porque a coisa mais importante que o ser humano tem que fazer é praticar o bem e gerar valor à humanidade. E nisso eu consegui enxergar isso em você e estou muito grato e feliz por ter tido essa oportunidade, cara. Muito obrigado mesmo. É um bom descanso. Se você ainda tiver um gás para dar um tchau, pode se despedir aí. Ah, valeu, Cris. Sempre, para mim é sempre um prazer mesmo falar sobre bike. Por isso que às vezes eu me estendo um pouco mais do que o devido, assim. Valeu pela oportunidade. Como eu falei, né, cara, às vezes faltam muitos meses para a gente ter isso mesmo, né, ter diálogo sobre a bike e tal, poder falar um pouco mais sobre a vida como atleta, enfim. E é isso, cara. Aí, quem sabe, de repente, eu vou ficando um pouco menos marrento. Mas valeu, cara. Você é Um um grande cara. abraço. Sempre que quiser, eu tô à disposição aí. Um grande abraço para todos que acompanham o canal. Valeu demais, cara. Valeu demais. E a gente vai se despedindo aqui. Um grande abraço para você que acompanhou a gente. Foi uma entrevista longa, mas eu tenho certeza que a galera ainda deve querer mais. Valeu demais por você ter acompanhado a gente até aqui. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau.